e ele é um talento ali extremamente importante. E digamos assim, nem todo esse tipo de talento tá com vontade de ficar encostado num conselho ou com disposição para montar uma empresa própria e começar também tudo do zero. Então, digamos, o primeiro pilar da gestão interina seria um tipo de profissional, digamos aí, que está com condições totais e experiência boa e digamos assim, está pronto para atuar. Conta um pouco o perfil desse profissional da gestão interina. Bom, você mencionou alguns aspectos que ele precisa ter, né? Assim, então eu queria desqualificar um pouquinho o que pode parecer que gestor interino é aposentado, né? Eu acho que esse não é o foco. O que a gente fala, o gestor tem que ser uma pessoa madura. O que é maturidade nesse sentido? Maturidade é um cara que tenha produzido ao longo da carreira profissional como executivo realizações. Ponto 1. Segundo, que ele tenha vivenciado situações diferenciadas por países ou divisões de negócio ou mesmo empregos diferenciados, porque essas duas coisas trazem a maturidade e a experiência, primeiro, de ter realizado, segundo, de ter vivenciado ambientes e culturas diferentes. Essa pessoa, isso é o mínimo que um gestor tem que ter. Naturalmente que, do ponto de vista de carreira executiva, os profissionais preferem ou vão muito bem crescendo na sua carreira, de até os 45, 47, 48, com tranquilidade, né? Se for bem, se for competente, etc. Mas depois existe claramente um alongamento desse crescimento, né? E dali para frente, as empresas costumam também, como você falou, fazer as famosas aposentadorias compulsórias. Às vezes não são compulsórias, às vezes são reorganizações, porque querem realmente ter um grupo de executivos, ou uma estrutura um pouco mais enxuta. E o que sobra, o que resta, é um grupo, uma legião, diria uma legião enorme de profissionais acima de 45, 48, 50 anos de idade, perfeitamente capaz, competente, com saúde, com vontade, inclusive, de fazer uma coisa que ele sempre fez na vida, ser executivo. Abrir um negócio, uma franquia, fazer as outras atividades, ser professor, dar palestra, também são alternativas para essas pessoas. No entanto, o que essas pessoas mais sabem fazer é ser executivo, liderar projetos, resolver situações, liderar times, entregar soluções, né? E isso me parece uma receita perfeita para um gestor interino. Ou seja, exatamente repetir a carreira dele como executivo, mas sem o vínculo permanente com uma empresa, como CLT ou como empregado, né? Numa atuação um pouco mais fluida, com diversas oportunidades de projetos. Ou seja, eu diria que isso casa muito bem com a situação que eu mencionei há pouco sobre o Brasil, onde realmente tem muitos projetos acontecendo, muitos desafios acontecendo. Cadê as pessoas que podem fazer isso dentro da organização? Ok, nós vamos então primeiro desse perfil, que é o perfil do executivo, depois nós vamos falar um pouquinho das necessidades das empresas, que é o outro lado da balança. Mas antes de falar disso daí, o Caetano está me dizendo aqui que os nossos internautas já estão participando aí, mandando perguntas para o nosso convidado, então vamos à participação ao vivo aqui. É verdade, pessoal. Tem bastante pergunta já, eu acho que já até temos perguntas para o segundo bloco. Só avisando o Valdir Timóteo que eu já vou fazer a sua pergunta, ele fez duas perguntas interessantes. Um abraço aqui para o pessoal do Arquitetos Associados que estão logados aqui no chat, o Donizete Moretti. Quando vocês estavam falando sobre a falta de profissionais qualificados, o pessoal dos Arquitetos Associados disse aqui que eles sentem falta de profissionais especializados em retrofit. E o Donizete Moretti mandou uma pergunta interessante. Ele diz o seguinte: um aspecto importante da gestão interina é a independência profissional com os acionistas e dirigentes da empresa cliente, mas preservando-se a integração em relação aos objetivos empresariais. O que o Edson poderia comentar neste tema? Bom, Donizete, obrigado pela pergunta, Donizete. O gestor interino dentro de uma empresa atuando com poderes, e esse é o conceito, né? O gestor interino é um executivo contratado por tempo determinado para aquela atividade, para aquele objetivo, tendo os poderes delegados, né, considerados para isso com ele, desculpe, concedidos para ele, concedidos, na verdade, concedidos, né? A ele, concedidos para ele. Eu diria que ele consegue transitar muito bem na realização dos objetivos que são colocados para ele, sem
ter que tratar ou tem que estar contaminado com o que nós sabemos que existe em toda a companhia, com os aspectos políticos que mageiam, que sempre fazem com que o executivo efetivo da companhia tenha que lidar. Naturalmente que sempre existem aspectos políticos também nesse trabalho, mas o nível de independência é muito maior. Em geral, um gestor interino teria, na nossa visão, a capacidade de eficácia muito maior, porque a perda que sempre existe, vou chamar de perda, com esses tratos políticos, as negociações paralelas para a realização das coisas são muito menores, já que o assignment que o gestor interino tem deve estar claro, os objetivos, o tempo de duração, os recursos e os poderes que ele vai ter. Ou seja, não há uma necessidade contínua de negociação interna se ele pode ou se ele não pode fazer determinada coisa. No mínimo, há uma economia de tempo. Isso pode ser eficácia. Quando você está dentro de uma estrutura empresarial, você pertence a essa estrutura, que nem você falou, as coisas demandam um pouco mais de tempo, porque você precisa acomodar, você precisa negociar. O gestor interino, ele chega lá com a tarefa, digamos, claramente estabelecida, o tempo claramente estabelecido, o objetivo claramente estabelecido, e ele não tem muito que... teoricamente ele dá satisfação. Se tiver que cortar, corta. Se tiver que fazer, faz. O tempo de execução tende a ser menor, a eficácia tende a ser maior, justamente porque esse processo de negociação, na verdade, tem que acontecer na contratação. Quando o contrato é feito com o gestor, devem ficar claras as regras, os limites de poder, os recursos disponíveis e, se não todos os poderes, porque logicamente nem toda empresa pode conceder todos os poderes, nem deve fazer isso, mas pelo menos momentos e formas em que as dúvidas eventuais que surjam políticas sejam resolvidas rapidamente, não se delonguem com processos individuais de negociação que acontecem em toda a organização. Quer mais fazer mais uma pergunta, Caetano? Olha, tem uma pergunta aqui que o Valdir havia encaminhado, que é o seguinte, ele fala: as empresas estão adequadas e adaptadas para empregarem as pessoas com deficiência? Pergunto isso porque as empresas querem pessoas qualificadas. Então gostaria de saber se elas estão qualificadas e dentro das leis para atender as quase 30 milhões de pessoas com deficiência existentes no Brasil. Valdir, né? Valdir. Então, Valdir Timóteo. Bom dia. Não está muito relacionado com o tema de gestão interina, mas deixa eu te falar um pouquinho, sobre ex-diretor de RH que eu fui, só para não deixar a perguntinha aberta. As empresas estão fazendo um esforço muito grande, de verdade, pelo menos as empresas sérias e organizadas, para não só cumprirem o que a lei exige, mas simplesmente para cumprir o seu papel social. Agora, isso é um esforço enorme, porque o país não está preparado, as cidades não estão preparadas, então não é só a empresa que tem dificuldades. Eu diria que tem um gap muito grande, sim, mas eu vejo um movimento positivo em cobrir esse gap. Ele acabou mandando aqui um complemento da pergunta, dizendo: eu gostaria de saber do Edson se ele sente uma preocupação das empresas em integrar essas pessoas com deficiência em seus quadros de trabalho. Eu confirmo o que eu falei agora há pouco. Eu acho que tem, sim. Eu acho que, novamente, empresas que são sérias e que entendem o seu papel, de respeito às diferenças de raça, diferenças sociais, etc., inclusive as diferenças de condições físicas ou o que seja. Mas, novamente, é um longo caminho. Porque a sociedade toda precisa se movimentar. Está se movimentando, e é um processo que demora muito tempo. Inclusive, eu li uma reportagem na Exame, onde essa reportagem mostrava o seguinte: que algumas empresas, as grandes empresas, como Natura, Vale, etc. e tal, seguindo inclusive a legislação, se prepararam e destinaram X vagas para deficientes físicos, para uma série de deficientes visuais, etc. e tal, e elas iam ao mercado buscar esses profissionais e elas não conseguiam encontrar, e elas estavam inclusive com dificuldade porque era uma obrigação legal, que elas tinham que cumprir uma determinada cota e elas não conseguiam, mesmo agindo proativamente, Isso segundo uma reportagem que eu li, mas não é o tema do programa. Vamos voltar aqui. Queria que você falasse para a gente, Edson, o seguinte: quais são os casos mais apropriados dentro das empresas? Quer dizer, quais são as situações das empresas onde elas podem melhor se beneficiar do uso da gestão interina? Bom, eu tenho um leque variado, mas o requisito básico principal é não ter disponível no momento, em função de tempo, ou por incapacidade ou técnica, um gestor, um executivo para uma demanda temporária específica, clara no tempo,
e no resultado, né? Eu posso qualificar isso do maior para o menor. Grandes projetos que você mencionou, Gilberto, de fusões, aquisições, startups, transferências, fechamentos, aberturas de empresas, saneamentos financeiros, reorganizações. Esses projetos demandam normalmente um senior executive, né, com muito poder, muita liderança e com targets muito claros do que deve alcançar. Mas essas situações são temporárias, duram o quê? Depende da situação, 1 ano, 2 anos, 6 meses, depende. E a empresa não deve criar estruturas fixas, vou falar assim, contratando executivos ou um time completo para cuidar dessa situação. Portanto, o gestor interino faz isso muito bem. É uma situação clássica, né? A outra situação que acontece são projetos menores, em áreas específicas. Vou dar um exemplo, uma empresa que queira instalar um centro de distribuição de companhia, seria uma solução perfeita. Então, projetos em áreas específicas. Outro exemplo, o lançamento de um produto, ou a abertura de um novo mercado. Normalmente a ideia é, eu tenho uma demanda especial neste momento, depois ela continua, essa situação vai continuar, mas o tamanho do trabalho agora é tão grande que eu não posso fazer com a minha equipe, né? Terceira situação menor, que muita gente confunde isso com gerente temporário, né? É a ausência de um gerente ou de um gestor em determinado momento da companhia, né? Ou ele foi desligado ou saiu e não há decisão da companhia sobre quem colocar. Enquanto isso acontece, um gestor interino pode cobrir perfeitamente. Uma coisa também que, especialmente para as pequenas e médias empresas, funciona muito bem, é ser diretor, por exemplo, de marketing uma vez por semana de uma empresa. Pronto. A empresa não pode pagar uma estrutura tão pesada, uma qualificação tão grande o mês inteiro, mas ela pode pagar uma vez por semana uma pessoa que entre lá na sua companhia, tem 2 funcionários e dirija a área de marketing. É o gestor interino uma vez por semana naquela empresa. Partial time. Partial time e é específico, ou seja, ele leva o conhecimento dele para uma solução de um problema que é a condição do negócio. Atende a empresa que não tem caixa, não tem condições de suportar uma estrutura pesada, mas tem o know-how. Mas ao mesmo tempo essa empresa tem de repente uma exigência de qualidade boa, né? Precisa de um profissional, precisa de uma estratégia de qualidade. Exatamente. E aí chama esse profissional localizadamente para fazer esse trabalho durante um determinado tempo também, até que isso seja implantado. Uma quarta situação, também muito comum, que eu diria que se aplica muito bem, nas situações de sucessão familiar ou profissionalização de empresas familiares, né? Aqui tem várias situações possíveis, né? Um profissional executivo experiente pode ser a ponte entre o fundador, né, e o futuro sucessor, ou operando junto com esse sucessor como um sombra, como mentor, ou até assumindo responsabilidades enquanto prepara o sucessor para tomar conta, ou implantar por 1 ano, 2 anos um processo de profissionalização se expor da companhia. Só também um detalhe, né? Profissionalização de empresa familiar não quer dizer que elas não sejam profissionais. Quer dizer apenas que a gente vai colocar... Tirar a família, né? A ideia é que os profissionais que entrarão sejam profissionais de carreira das suas funções, né? Financeiro, RH e assim por diante. Então, desqualificar um pouquinho esse de profissionalização, que o pessoal de empresa familiar fica bravo, né? Não é que no caso que a empresa familiar seja mal administrada, ela pode estar sendo muito bem, mas acontece muito, por exemplo, nas empresas porque a família ela vai crescendo de geração a geração, tem uma hora que você não consegue mais acomodar todo mundo. Perfeito. E aí, normalmente nessa hora que, mesmo a empresa estando muito bem de saúde financeira, com bom desempenho no mercado, é necessário que você faça